Eu me perguntava o que tinha de errado comigo, por que pra mim parecia tão difícil, por que mesmo eu tentando tanto, eu fazendo tanto, não andava. E hoje eu entendo que era justamente as minhas crenças se mostrando. Quando a gente acessa a verdade sobre o universo, sobre a existência, de que tudo já existe e de que o todo, a consciência, Deus, o universo, aquilo que tu quiser chamar, é tudo. E a nossa mente, ela não é nem capaz de conceber conscientemente tudo que existe. Então, nesse sentido, é extremamente abundante e a vida na Terra, a vida que a gente experiencia a partir da nossa concepção, né, dos nossos sentidos, ela é uma equação perfeita. Nesse contexto, acessando essa verdade universal, não existe falta, não existe desperdício. Pode existir porque a gente está criando essa perspectiva e como o todo é abundante, todas as possibilidades existem, mas não é uma possibilidade única, não é real. É apenas uma possibilidade dentre as milhares possíveis que a gente pode experienciar ou não. Quando eu comecei a faculdade de odonto, eu tomei essa decisão, eu fui inclinada a fazer, hoje eu entendo, porque eu tinha crenças que me fizeram, dentre todas as opções que eu tinha mais facilidade, que eu me daria melhor, optar por uma área da saúde, né, por um curso na área da saúde, que na minha visão naquele momento, eu já sabia que eu não tinha facilidade, então reforçando essa crença do esforço, né, de que eu tenho que batalhar, eu tenho que fazer por merecer, e também uma ideia de que as coisas que eu tinha facilidade, letras, jornalismo, publicidade, design, nada disso me daria dinheiro. Então, eu imaginei que a área da saúde daria mais dinheiro. Efeitos das crenças que eu tinha. E aí eu tava lá fazendo a faculdade, já no segundo semestre eu percebi que eu me sentia muito pressionada, que eu tinha que estudar 2, 3, 4 vezes mais do que os meus colegas que tinham facilidade para aquilo, e eu cheguei a cogitar trancar a faculdade. E aí, conversando com a minha família e tal, eles me incentivaram, melhor das intenções, a continuar, porque podia ser só algo momentâneo, que depois eu poderia me arrepender. Só que no fundo, eu sabia que não era momentâneo. Eu já sentia que aquilo ali não era para mim, não era o meu caminho. Só que reforçando todas essas crenças, né, de que eu não sou boa o suficiente, que eu tenho que me provar, eu tenho que ter um título, se eu comecei, eu tenho que terminar. E principalmente essa ideia do desperdício, de que eu não podia desperdiçar. Eu já tinha feito 2 semestres. Como que eu ia desperdiçar? E eu ainda tinha mais 4 anos pela frente. Eu tinha feito 1 ano. E seguindo essa ideia, eu continuei a faculdade. Eu me formei com muito custo, foi muito difícil, eu passei por muito perrengue, muita pressão interna e reforçando sempre essa ideia de eu tenho que merecer, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho do esforço. E eu me formei, comecei a buscar trabalho na área, também não era uma coisa fácil para mim. Depois, aos poucos, né, fui conseguindo um paciente aqui, um paciente ali. Montei o meu consultório com ajuda também, sempre nessa ideia de eu não posso abrir mão disso, porque vai ser desperdício. E aí eu continuava gastando tempo, energia, recursos, tudo em prol de manter uma ideia que no fundo eu já sabia que não estava mais alinhada comigo, que nunca esteve, provavelmente. Eu fui mudando algumas crenças e foi ficando cada vez mais insustentável, só que ainda pesava muito essa questão do esforço, essa questão do tenho que fazer e dessa pressão que eu tinha comigo mesma. Aí, como não era uma coisa que estava alinhada com a minha essência, que eu estava fazendo pelo dinheiro, pelo reconhecimento, e naquele momento era totalmente inconsciente, eu não tinha acessado ainda todas essas ideias, essas crenças, eu não entendia. Eu me perguntava o que tinha de errado comigo, por que para mim parecia tão difícil, por que mesmo eu tentando tanto, eu fazendo tanto, não andava. E hoje eu entendo que era justamente as minhas crenças se mostrando. A crença de que eu tinha que fazer por merecer, do esforço, de que eu precisava fazer algo para ter dinheiro, para ter reconhecimento. Então, se eu já tô buscando isso, são efeitos de eu acreditar que eu não tenho. E aí a minha realidade se comprovava. Eu lembro que a primeira grande mudança que eu fiz, e já foi totalmente também uma mudança condicionada a essa ideia do desperdício, foi decidir que eu não queria mais atender
pacientes, que eu não queria mais ter o meu consultório, eu não queria mais focar na parte clínica, e sim trabalhar com marketing odontológico, que já era uma coisa que eu gostava de fazer as artes, de gravar conteúdo, de fazer planejamento. Então, eu inconscientemente acabei saindo da área que, de fato, eu percebi que não estava alinhada comigo, que eram os atendimentos, passei para uma área que já estava mais alinhada, que era produzir conteúdo, fazer os designs, as artes, só que ainda com essa ideia de que eu precisava usar meu diploma. Então, eu não posso desperdiçar a minha faculdade. Como isso inconscientemente eu fui acessando, né? Como que eu posso usar o meu diploma e fazer algo que eu realmente gosto? E aí eu cheguei nessa ideia de marketing odontológico. Só que também chegou um ponto que eu vi que aquilo não era pra mim, que entrava nesse mesmo ponto do esforço, da dificuldade. Eu lembro que eu cheguei numa conclusão um dia que eu gosto de fazer pra mim. Eu não gosto de ter vários clientes, de fazer para os outros, de depender dos outros de concretizar a minha ideia. E aí, pra mim, nesse momento, foi extremamente desafiador. Eu ainda não tinha acessado esse entendimento de abrir mão, de fazer as pazes comigo e dizer, tá tudo bem, mesmo que eu sinta que eu estou desperdiçando o meu diploma, o meu tempo, o dinheiro, as pessoas que investiram em mim, que eu posso decepcionar elas, eu não consigo mais viver dessa forma. E aí eu fui fazer outras coisas e cheguei até aqui hoje. Uma coisa foi puxando a outra, fui trabalhando com grupo, terapia, e-book, e fui criando uma nova realidade para mim, mesmo com essa ideia do desperdício. E aí, depois de algum tempo vivendo de forma consciente, que eu acessei essa consciência de que não existe desperdício. Se o todo é abundante, se todas as possibilidades existem, eu fui acessando as possibilidades compatíveis com as minhas crenças, só que dentro disso eu fui percebendo mudanças. E eu fui percebendo, a partir da experimentação dessas coisas, que talvez não era esse caminho que eu preferia, de que isso aqui não tá fazendo sentido pra mim, de que eu posso mudar. Então, não é desperdício, não existe desperdício. Tudo que a gente acessa, independente do tempo, independente dos recursos, a gente acessa por conta das nossas crenças. Nós percebemos, nós atraímos, nós nos conectamos com base nas nossas crenças. E a cada nova situação que a gente vai vivendo, percebendo, criando, é uma oportunidade, é um espelho para eu perceber se aquelas crenças continuam fazendo sentido para mim. E se não faz, eu posso mudar, eu posso escolher diferente. Lembrando também que o tempo é uma crença, a gente não precisa se apegar nessa ideia de, eu tô há tantos anos nesse relacionamento, eu tenho que fazer dar certo, ou eu tô há tantos anos nessa empresa, eu tô fazendo isso há tanto tempo, eu investi tanto tempo, esforço, energia, agora eu não posso simplesmente abrir mão disso, seria desperdício. Maior desperdício é tu perder a tua vida, tu não colocar vida naquilo que realmente faz sentido pra ti e tu estar vivendo uma realidade que tu já sabe que não é mais o que tu prefere, que não tá alinhada com a tua essência e tu só tá fazendo aquilo por uma insistência e por crenças. Crenças que, se tu for parar pra olhar, não fazem sentido. Então esse é o teu lembrete de que não existe desperdício no universo, não existe desperdício na realidade, e sim um redirecionamento de energia. Quando a gente pensa na física, a energia ela não é criada nem destruída, ela é transformada. Então tudo aquilo que tu acessou de uma forma naquele projeto, naquele curso, naquela faculdade, naquele relacionamento, serviu para observar o que tu quer manter e o que tu não quer manter. Então não existe desperdício. Existe uma falsa percepção de desperdício que a gente pode criar nessa experiência, porque tudo é possível, só que não precisa. E aí, quando tu olha a partir das lentes da verdade, da consciência, que o todo é, tudo é, eu não preciso fazer nada para ter ou ser, não precisa criar essa ideia de desperdício, nem do esforço, nem de outras crenças que talvez estejam aí agora fazendo parte do teu sistema, mas que simplesmente de tu tomar consciência e escolher algo novo, já mudou.